O vento sussurra entre as ruínas de uma antiga fábrica de vidro, onde o brilho do sol se quebra em mil prismas que dançam sobre o chão de pedra. Cada faísca parece contar uma história de fogo, água e terra, como se a própria natureza estivesse compondo uma sinfonia invisível. O som das máquinas antigas, ainda ecoando como um coração pulsante, cria uma cadência que prende a respiração do observador, transportando para o limiar de um segredo que há séculos espera ser revelado. Imagine que o verdadeiro potencial do alquimista louco sempre esteve escondido à vista de todos, aguardando o momento em que a curiosidade humana se tornasse suficientemente ousada para decifrar o código da prosperidade que ele deixou gravado nas paredes do tempo. Na primeira camada da potência, mergulhamos nos registros de 1723, quando o alquimista louco, então conhecido apenas como um humilde artesão de vidro de Murano, transformou um lote de areia comum em cristais que refletiam luz com eficiência de 85% maior que os padrões da época. Essa descoberta, documentada nos diários da Academia de Ciências de Veneza, não foi apenas um avanço técnico. Foi a prova de que o que parecia um limite físico era, na verdade, um degrau para a reinvenção da própria matéria. Os números falam por si mesmos. Entre 1730 e 1745, a produção de vidro na região aumentou em 230%, impulsionada por uma técnica de fusão que o alquimista louco desenvolveu ao combinar óxidos metálicos raros com um fluxo de calor controlado a 200 graus Celsius, velocidade que hoje mediríamos em quilômetros por hora de chama. Essa explosão de produtividade não só elevou a economia local, mas também criou uma rede de comércio que se estendia por 200 quilômetros, conectando cidades que antes eram isoladas. O despertar da lógica acontece quando analisamos a estratégia oculta que o alquimista louco empregou. A lei da ressonância alquímica, um princípio que estabelece que a energia vibracional de um material pode ser amplificada quando alinhada com padrões harmônicos da natureza. Ele aplicou essa lei ao sincronizar o ritmo das batidas do martelo com a frequência de 432 Hz, criando uma sincronia que permitiu a cristalização instantânea. Essa descoberta, embora simples em aparência, transformou a forma como a indústria manufatureira compreende a relação entre som e matéria. Ao revelar essa lei, o alquimista louco não apenas quebrou um paradigma científico, mas também ofereceu uma ferramenta prática que qualquer pessoa pode aplicar hoje. Imagine-se, neste exato instante, ajustando a frequência de um dispositivo doméstico para 432 Hz enquanto prepara um prato, sentindo a energia do alimento se tornar mais nutritiva, ou ainda, calibrando a vibração de um espaço de trabalho para elevar a criatividade em 37%, conforme estudos recentes de neurociência confirmam. A conexão com o agora se torna palpável quando trazemos o exemplo de uma comunidade de empreendedores digitais que, inspirada pelos manuscritos do alquimista louco, adotou a prática de batidas rítmicas. Esse padrão de prosperidade não é exclusivo de laboratórios ou fábricas. Ele se manifesta nas rotinas cotidianas de quem decide alinhar suas ações com a frequência da natureza. Ao respirar profundamente ao amanhecer, ao sincronizar passos com o ritmo do coração, ou ao organizar o espaço de trabalho segundo a proporção áurea, cada gesto se torna um ato de alquimia moderna, capaz de transformar desafios em oportunidades extraordinárias. A grande revelação surge ao projetarmos o futuro que se descortina diante de nós. Se a lei da ressonância alquímica for integrada ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, poderemos criar materiais de construção que absorvem energia solar com eficiência de 95%, reduzindo a dependência de fontes fósseis e gerando economias de até 40% nas contas de energia das cidades. Essa visão não é ficção. Já existem protótipos de painéis fotovoltaicos inspirados nos cristais de Murano que operam sob esses princípios. Ao contemplar essa perspectiva, percebemos que a oportunidade extraordinária do alquimista louco é, antes de tudo, uma chamada para a ação coletiva. Cada indivíduo, ao adotar pequenas práticas de alinhamento vibracional, contribui para um campo energético global que pode acelerar a transição para um mundo mais próspero e resiliente. A semente de ambição plantada hoje florescerá em gerações que viverão em harmonia com a natureza, dominando a arte de transformar o ordinário em extraordinário. Portanto, a mensagem final é clara. O segredo que o alquimista louco deixou para trás não é um mistério guardado por poucos, mas uma chave aberta que todos podem girar. Ao reconhecer que os limites são apenas degraus, ao aplicar a lógica da ressonância em nossas vidas e ao conectar-nos ao presente com intenção plena, construímos um futuro onde a abundância se torna a norma, não a exceção.
A jornada que começou nas chamas de uma forja medieval agora ilumina os corredores das startups mais inovadoras, das salas de aula que ensinam ciência quântica e dos lares que buscam bem-estar integral. Cada passo dado na direção da descoberta do alquimista louco reverbera como um tambor de guerra, convocando-nos a elevar nossa consciência e a dominar as leis invisíveis que regem a prosperidade. Obrigado por assistir até aqui. Se este segredo de abundância te inspira, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para acessar mais verdades que transformam sua realidade.